Você já se perguntou por que, mesmo tendo tudo, ainda sente que falta algo? Não está sozinho. Em meio ao caos do mundo moderno, existe uma antiga sabedoria que continua mais relevante do que nunca: o estoicismo. Pare por um momento e reflita. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado por situações que estavam completamente fora do seu controle? O trânsito, as pessoas, as circunstâncias, tudo parece conspirar contra nós, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de encontrar paz mesmo em meio à tempestade? É exatamente isso que o estoicismo nos ensina há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu seus pensamentos não em um palácio dourado, mas nos campos de batalha. Epicteto, nascido escravo, transformou sua própria prisão em liberdade através da filosofia. Sêneca, conselheiro de imperadores, nos mostrou como viver com propósito mesmo diante da adversidade. Você pode estar pensando, mas o que esses homens do passado têm a ver com minha vida hoje? A resposta é tudo. Quando seu chefe te critica injustamente, lembre-se das palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação sobre elas. Quando um relacionamento termina, Sêneca nos lembra que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. O estoicismo não é sobre suprimir emoções ou aceitar passivamente o sofrimento. É sobre transformar a adversidade em oportunidade. É sobre construir uma fortaleza interior tão poderosa que nenhuma circunstância externa pode abalar sua paz. Pense no seguinte: toda vez que algo dá errado em sua vida, você tem duas opções. Pode se lamentar perguntando, por que eu? Ou pode adotar a mentalidade estoica e questionar, o que isso está me ensinando? Uma demissão inesperada pode ser o empurrão que você precisava para começar seu próprio negócio. Um fracasso pode ser exatamente o que você precisava para desenvolver resiliência. Uma perda pode te ensinar a valorizar o que realmente importa. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os eventos externos, mas temos poder absoluto sobre nossa resposta a eles. É como navegar em mar aberto. Não controlamos os ventos, mas podemos ajustar nossas velas. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você pratica esses princípios, mais forte se torna. É como um músculo que se desenvolve com o exercício. Cada obstáculo superado te torna mais resiliente, cada desafio enfrentado te faz mais sábio. Mas atenção, o estoicismo não é uma pílula mágica, é um caminho, uma prática diária. É acordar toda manhã e escolher ser melhor que ontem, independente das circunstâncias. A verdade é que você já possui toda a força necessária dentro de si. O estoicismo apenas te ajuda a descobri-la e desenvolvê-la. Então, da próxima vez que a vida te apresentar um obstáculo, lembre-se, você é mais forte do que pensa. Como dizia Marco Aurélio, o impedimento da ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários sua experiência com os princípios estoicos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Lembre-se, sua força não está nas circunstâncias, mas em como você escolhe respondê-las. Até o próximo vídeo. Estoicismo no mundo moderno, como ser imune ao caos. Imagine acordar amanhã e descobrir que perdeu tudo: seu trabalho, seu dinheiro, até as pessoas que você ama. Como você reagiria? Seria o fim ou apenas o começo de algo maior? Há 2000 anos, um homem acorrentado ensinou que nada disso pode destruir você, se você souber como pensar. E hoje, isso é mais necessário do que nunca. Isso é o estoicismo, e ele está prestes a mudar a sua vida. O que é o estoicismo? A arma secreta contra o caos. O estoicismo não é apenas filosofia, é um manual de guerra. Guerra contra a ansiedade, o medo
e a ilusão de controle. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso e você encontrará força." Mas como isso se aplica hoje? Pense, quantas vezes você já se desesperou por coisas que não podia mudar? Notícias ruins, traições, crises. O estoico não ignora a dor, ele a domina. Steve Jobs, um dos maiores visionários da tecnologia, era um estudioso do estoicismo. Quando foi demitido da Apple, ele não surtou. Ele usou o princípio do amor fati, amar o destino, mesmo quando ele dói. Anos depois, ele voltou e transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo. Os 4 pilares do estoicismo moderno. Se você quer dominar o estoicismo, precisa de 4 ferramentas, e elas são mais simples do que você imagina. 1. Dicotomia de controle, o superpoder dos estoicos. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, resumiu tudo em uma frase: "Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não." Parece óbvio? Então por que você ainda sofre com o que não pode mudar? Checagem de likes, notícias alarmistas, opiniões alheias. Tudo isso está fora do seu controle. O estoico não perde tempo reclamando. Ele age onde pode fazer diferença. 2. A arte da premeditatio malorum, o antídoto contra o medo. Sêneca, o filósofo milionário, tinha um hábito brutal. Ele imaginava perder tudo: riqueza, status, até a própria família. Por quê? Para perceber que mesmo no pior cenário, ele ainda estaria intacto. Você tem medo de falhar? Ótimo. Agora imagine o pior e aceite. Quando você encara o monstro de frente, ele perde o poder. 3. A morte como mestra, o segredo dos gladiadores. Os gladiadores romanos treinavam com um lembrete constante: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso não era depressivo, era libertador. Se hoje pode ser seu último dia, que desculpa você ainda tem para não viver com coragem? Você adia sonhos por medo? Pense nisso. O tempo é seu recurso mais escasso. Como Marco Aurélio dizia, não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte está à sua espreita. 4. Ação sobre emoção, o resgate da razão. O mundo moderno é viciado em drama. Redes sociais, notícias 24 horas, crises pessoais. Tudo é projetado para gerar reação emocional. Mas o estoico pergunta: isso é útil? Alguém te ofendeu. Sua escolha: reagir com raiva ou agir com indiferença. Zenão, fundador do estoicismo, ensinou: melhor ser ferido pelo que é verdadeiro do que confortado por uma mentira. Mas aqui está o problema. O estoicismo não é sobre ser frio ou insensível. É sobre ser invencível. E nesse exato momento, algo está tentando te impedir de aplicar isso. A sua própria mente. Os inimigos modernos do estoicismo e como destruí-los. Você já tentou ser estoico, mas algo sempre sabotou seus esforços. Não é falta de força de vontade. São inimigos invisíveis, armados contra a sua paz interior. E hoje, você vai aprender a derrotá-los. A tirania da dopamina, o vício da distração. Marco Aurélio não tinha Instagram. Sêneca não perdia horas rolando feeds. Eles não enfrentavam o maior desafio estoico da história: um mundo projetado para roubar sua atenção. Estudos mostram que checamos o celular 150 vezes por dia. Cada notificação é um golpe contra seu foco, sua clareza, seu controle. Epicteto avisou: se você não tem controle sobre sua mente, onde está sua liberdade? A resposta: jejum de dopamina. Treine seu cérebro para tolerar o tédio. Delete apps, desligue notificações, recupere suas horas roubadas. O bilionário Naval Ravikant vive com um smartphone simples. Por quê? Porque ele sabe, a pessoa mais rica não é a que tem mais, mas a que precisa de menos. A cultura do vitimismo, a epidemia da fragilidade. Nunca tantas pessoas tiveram tanto e se sentiram tão impotentes. Redes sociais ensinam: se você sofre, o mundo deve mudar. Os estoicos riem disso. Cato, o jovem, foi esbofeteado em público. Sua reação: ninguém vai dizer que me bateu sem eu perceber. Ele transformou humilhação em dignidade. Seu chefe te critica? Um ex te traiu?
O estoico pergunta: o que isso revela sobre meu caráter? Porque, como disse Marco Aurélio, o obstáculo é o caminho. A ilusão do controle, quando planos virem prisões. Você faz planos detalhados para o futuro e entra em pânico quando algo dá errado. Os estoicos chamam isso de loucura do ego, porque é a única coisa que você realmente controla, sua próxima decisão. Imagine que você é uma pedra no rio. A água bate em você, mas você não se desgasta, porque não luta contra a corrente. Isso é aceitação estoica. Em 2020, quando o mundo parou, os estoicos não surtaram. Eles lembraram de Sêneca. O sofrimento é maior quando se espera apenas o melhor. Esses inimigos são fortes, mas há uma arma mais poderosa, e ela não vem de Roma, vem de um laboratório de neurociência em Stanford. A seguir, o protocolo de 7 dias para reconfigurar seu cérebro estoico. O protocolo estoico moderno, 7 dias para a invencibilidade, dia 1 e 2, o desafio da realidade. Acorde e repita: hoje, tudo pode dar errado, e eu vou ficar bem. Anote 3 coisas que você não controla e deixe-as ir. Dia 3 e 4, a dieta da dopamina. 12 horas sem redes sociais, nada de pânico. Como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. Dia 5 e 6, o treino da adversidade. Tome um banho gelado, recuse um desejo trivial, prove a si mesmo, desconforto não é morte. Dia 7, o ritual da morte. Escreva sua própria lápide. O que você quer que digam sobre você? Agora, viva de trás para frente. Os estoicos não nasceram imunes ao caos, eles treinaram. E em um mundo onde a maioria é escrava de emoções, você tem uma escolha: ser refém ou ser gladiador. A arena está aberta. O que você vai fazer? Vivemos cercados de ruído. Opiniões, comparações, julgamentos. Todos querem ser ouvidos, mas poucos realmente escutam. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em cultivar o silêncio interior. É nesse espaço de calma que enxergamos o que realmente pesa em nossa vida. Eliminar certas coisas em silêncio não é covardia, é sabedoria. Nem tudo precisa de anúncio, explicação ou despedida pública. Às vezes, o que mais te prende não é o que os outros fazem, mas o que você insiste em manter. Comece observando. O que ocupa sua mente sem te levar a lugar nenhum? Pessoas que drenam sua energia, hábitos que roubam seu foco, pensamentos que repetem a mesma dor. A filosofia estoica nos lembra: o que não depende de você não merece seu desgaste, e o que está sob seu controle exige ação, não drama. Quando você começa a se afastar do que te afasta de si mesmo, algo poderoso acontece. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser paz. Comente aqui: o que você tem escolhido eliminar em silêncio para viver mais no presente? O peso invisível que você carrega. Há coisas que não se veem, mas que pesam mais do que qualquer fardo físico. São culpas antigas, expectativas alheias, comparações constantes. Você acorda e já sente o cansaço de tentar ser o que o mundo quer que você seja. Mas Marco Aurélio diria: a alma se torna da cor dos pensamentos que abriga. O estoicismo não pede que você ignore a dor. Ele te convida a encará-la com clareza. A vida não te deve nada, mas te oferece tudo o que é necessário para crescer. E esse crescimento começa quando você aprende a soltar. Soltar o controle, o ressentimento, o medo de desapontar. Em silêncio, você percebe que muitas das batalhas que trava existem apenas na mente. A maior parte do sofrimento vem da resistência. E quando você para de resistir, começa a compreender. Nem toda perda é punição. Algumas são libertação. Seja resiliente o bastante para não se agarrar ao que já cumpriu seu papel. A quietude não é desistência, é confiança na ordem natural das coisas. E você, o que a vida te ensinou sobre resiliência, compartilhe sua força nos comentários. A virtude de escolher o que fica.
Quando começamos a eliminar o que pesa, sobra espaço para o que realmente importa. O estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo o mais é passageiro. Dinheiro, status, elogios, nada disso garante paz se a mente continua em desordem. A verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em precisar de pouco. Quando você entende isso, percebe que a simplicidade é um ato de coragem. É fácil se perder no barulho do mundo. Difícil é permanecer centrado, escolhendo o que realmente merece ficar. As pessoas confundem virtude com perfeição, mas virtude é direção. É escolher o bem mesmo quando é mais fácil o contrário. É falar menos e agir mais. É controlar o impulso de reagir e, em vez disso, responder com consciência. Cada escolha que você faz molda o tipo de pessoa que você está se tornando. E eliminar o supérfluo em silêncio é um gesto de autodomínio. Porque, no fundo, quem sabe o que vale a pena já encontrou sua bússola interior. E para você, o que significa viver com virtude? Escreva nos comentários. Sua reflexão pode inspirar alguém hoje. O pertencimento ao que é essencial. Quando você aprende a se desprender, algo sutil e profundo acontece. A vida se torna mais leve e o silêncio mais cheio de sentido. Você começa a perceber que não precisa pertencer a tudo, só ao que é verdadeiro. O estoicismo nos lembra que o universo segue sua ordem natural e o nosso papel é caminhar em harmonia com ela. Pertencer não é se encaixar, é se alinhar. É estar inteiro no que faz, presente em cada instante, consciente de que o agora é o único tempo real. A mente focada no presente não se perde em arrependimentos nem se apressa com ansiedades. Ela observa, entende e age com propósito. Elimine em silêncio o excesso de ruído, opiniões, distrações, desejos que não são seus. E quando restar apenas o essencial, você vai perceber: nunca lhe faltou nada. Tudo o que buscava fora sempre esteve dentro. A atitude estoica não é frieza, é força. É o equilíbrio entre aceitar o que é e agir sobre o que pode ser mudado. É saber pertencer à vida, mesmo quando ela não segue o seu roteiro. Nos comentários diga o que te ajuda a manter o foco e o senso de pertencimento, mesmo nos dias difíceis. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 1º de novembro. Você já parou para pensar que tudo o que existe um dia será esquecido? As grandes vitórias, as derrotas, os nomes que hoje parecem eternos, todos eles serão engolidos pelo tempo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: a memória de todas as coisas é rapidamente enterrada na eternidade. E ele estava certo. A glória se apaga, as opiniões mudam, as lembranças desbotam. O que resta, então? Resta a forma como vivemos agora. Resta a coragem de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Resta a dignidade de agir com justiça, mesmo que o mundo esqueça, porque o tempo vai apagar tudo, menos o impacto do que você faz hoje. Então pare de buscar aplausos, pare de tentar ser lembrado e comece a viver com propósito, como se cada ato fosse eterno. Porque no fim, talvez a eternidade não guarde memórias, mas ela reconhece quem viveu com verdade. A memória de todas as coisas é rapidamente enterrada na eternidade. Marco Aurélio, Meditações, livro 2, 5. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito.
Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou em você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa ideia poderosa. Uma frase que pode transformar completamente a forma como vemos os nossos desafios diários. Vem do filósofo estoico Epiteto que disse: "Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti." Profundo, não é? Mas o que é que isto significa realmente para nós? No nosso mundo moderno, cheio de competição e pressão para vencer, vamos descobrir juntos. Para entender esta citação, precisamos de recuar um pouco e falar sobre o conceito central do estoicismo: a dicotomia do controle. Os estoicos acreditavam que o universo se divide em duas partes: as coisas que podemos controlar e as coisas que não podemos. As coisas sob o nosso controle são os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos julgamentos, as nossas decisões e as nossas ações. Basicamente, o nosso mundo interior. Por outro lado, o que não podemos controlar? Bem, quase tudo o resto. O tempo, a economia, o que as outras pessoas pensam de nós, o resultado final de um jogo, se vamos ter algum problema no trânsito a caminho do trabalho, a lista é infinita. É aqui que a citação de Epiteto se torna tão relevante. Vivemos numa sociedade que nos empurra constantemente para lutas onde a vitória final está fora do nosso controle. Pensem nisto. Queremos ser a pessoa mais popular do nosso círculo social. Queremos ter um melhor carro do bairro. Queremos garantir que o nosso projeto no trabalho seja o mais elogiado. Queremos que a nossa equipe de futebol ganhe sempre. Nestas situações, estamos a lutar por resultados que dependem de fatores externos incontroláveis. A popularidade depende da opinião dos outros. Ter o melhor carro depende do que os vizinhos compram. O elogio no trabalho depende da perspectiva do chefe. A vitória da equipe depende do desempenho de dezenas de pessoas e até da sorte. Quando nos engajamos nestas batalhas, estamos a apostar nossa paz de espírito em algo que não controlamos. É como entrar num jogo de cartas onde não podemos ver as nossas próprias cartas. E o dealer pode mudar as regras a qualquer momento. É uma receita para a frustração, para a ansiedade e para a derrota. Sentimos-nos derrotados não porque não somos bons o suficiente, mas porque escolhemos o campo de batalha errado. Epiteto diz que ao entrar nestas competições estamos a desistir da nossa invencibilidade. O que significa ser invencível? Então, o que é ser invencível? No contexto estoico, não significa que nunca se perde. Não significa ser o mais forte ou mais rápido. Significa que nada nem ninguém pode perturbar a tua paz interior, a tua tranquilidade. Significa que a tua felicidade não é um ioiô nas mãos das circunstâncias externas. És invencível quando a tua autoestima e o teu bem-estar vêm de dentro de coisas que tu controlas. Imaginem um arqueiro. Ele pode controlar a sua postura, a sua respiração, a forma como puxa a corda, o momento em que solta a flecha. Ele pode treinar durante anos para aperfeiçoar cada um destes movimentos. Isso está tudo sob o seu controle. No entanto, no momento em que a flecha deixa o arco, ele perde o controle. Uma rajada de vento inesperada pode desviar a flecha. O alvo pode mover-se. Outro arqueiro pode ser simplesmente melhor naquele dia. O arqueiro estoico foca-se na perfeição do seu tiro, não em acertar no centro do alvo. O seu objetivo é executar sua parte do processo da melhor forma possível. Se a flecha acertar, ótimo. Se não acertar, mas ele sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance, ele não se sente derrotado. A sua vitória não estava em acertar no alvo, estava em disparar a flecha da melhor maneira que sabia. Esta é a essência da invencibilidade. Ok, isso soa bem em teoria, podem estar a pensar, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Vamos ver alguns exemplos práticos. Pensem na vossa carreira. Em vez de se fixarem no objetivo de ser promovido este ano, algo que depende do vosso chefe, das vagas disponíveis, da política do escritório, foquem-se em ser o profissional mais dedicado, competente e colaborativo que posso ser todos os dias. A promoção é um resultado externo. A vossa excelência diária é um processo interno. Ao focarem-se no processo, vocês ganham todos os dias. E, ironicamente, ao fazerem isso, aumentam drasticamente as vossas chances de obterem aquele resultado externo que desejavam. Ou nas relações, em vez de se preocuparem em fazer com que aquela pessoa goste de mim, foquem-se em ser a versão mais autêntica, gentil e interessante de mim mesmo. Se a outra pessoa vai corresponder ou não, está fora do vosso controle. Mas a vossa integridade e a vossa bondade são vossas para comandar. Ao agirem assim, a vossa autoestima não depende da validação de mais ninguém. Vocês são invencíveis no vosso próprio caráter.
até mesmo nas redes sociais. É tão fácil cair na armadilha de lutar por mais likes, mais seguidores, mas isso é uma luta externa. A vitória depende de algoritmos e do gosto inconstante do público. Em vez disso, mudem o foco para criar o conteúdo mais valioso e autêntico que consigo. A vossa vitória está no ato de criar e partilhar algo em que acreditam. A recepção do público é um bônus, não o prêmio principal. A mudança de mentalidade, isto requer uma mudança fundamental de mentalidade. É preciso aprender a separar o processo do resultado. Celebrem o esforço, não apenas a vitória. Encontrem alegria na jornada, não apenas no destino. Quando se apanharem ansiosos ou frustrados com algo, parem e perguntem a vocês mesmos: estou a lutar por algo que posso controlar ou por algo que não posso? Se for algo que não podem controlar, menos como a opinião de alguém ou o resultado final de um evento, então retire-se dessa luta. Isso não é desistir, é um ato estratégico de autopreservação. É redirecionar a vossa energia para onde ela realmente importa, para as vossas ações, os vossos pensamentos e as vossas escolhas. Epiteto não estava a sugerir que nos tornemos passivos ou que não tenhamos ambições. Pelo contrário, ele estava a dar-nos o segredo para ter uma ambição sustentável e uma resiliência inabalável. Podemos ter grandes objetivos, mas o nosso foco deve estar sempre nos passos que podemos dar para lá chegar, não na obsessão com o resultado final. A nossa vitória não está em cruzar a linha de chegada, está em correr a nossa melhor corrida passo a passo. Conclusão: ser invencível, portanto, não é sobre ganhar todas as batalhas, é sobre escolher as batalhas certas. As batalhas internas é sobre dominar o nosso próprio caráter, as nossas próprias respostas e os nossos próprios esforços. Quando a nossa paz de espírito e o nosso sentido de valor vem do nosso compromisso em sermos a nossa melhor versão, independentemente do que o mundo nos atira, tornamo-nos verdadeiramente inabaláveis. Tornamo-nos invencíveis. Da próxima vez que se sentirem frustrados por algo fora do vosso controle, lembrem-se da sabedoria de Epiteto. Perguntem a si mesmos: esta é uma luta onde a vitória depende de mim? Se a resposta for não, deem um passo atrás. Respirem fundo e redirecionem o vosso foco para o que realmente importa, as vossas ações, aqui e agora. Essa é a arena onde vocês são sempre os campeões. Espero que esta reflexão vos tenha sido útil. É um conceito que, para mim, tem sido transformador. Qual é a luta externa em que se tem envolvido? Partilhem nos comentários, vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistirem. Se gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre filosofia prática para a vida moderna, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com alguém que precise ouvir esta reflexão e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma reflexão preciosa deste canal. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem e escolham bem as vossas batalhas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar com vocês uma reflexão muito importante sobre algo que todos nós buscamos: a verdadeira riqueza. Sabe aquela frase "dinheiro não traz felicidade"? Pois é, já ouvimos isso milhares de vezes, mas será que realmente entendemos seu significado mais profundo? Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia constantemente com mensagens sobre ter mais, comprar mais e acumular mais. As redes sociais, então, nossa, é um desfile interminável de pessoas exibindo suas últimas aquisições, viagens caras e produtos de luxo. E aí ficamos nós, muitas vezes nos sentindo inadequados ou ansiosos por não termos tudo aquilo. Mas hoje quero propor uma mudança de perspectiva. A verdadeira riqueza não está em ter uma casa enorme, um carro do ano ou um guarda-roupa repleto de roupas de marca. A verdadeira riqueza está em algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo: ter poucas necessidades. Pense comigo, quanto mais coisas temos, mais preocupações acumulamos, mais contas para pagar, mais manutenção para fazer, mais segurança para garantir, mais espaço para guardar. E no fim das contas, será que todas essas coisas realmente nos fazem mais felizes? Conheci uma pessoa que vivia em uma casa modesta, tinha um carro simples e roupas básicas. Mas sabe o que ela tinha de sobra? Tempo para estar com a família, tranquilidade para dormir à noite, liberdade para fazer o que realmente gostava. Ela havia entendido algo fundamental: quanto menos necessidades criamos, mais livres nos tornamos. Não estou dizendo que devemos viver como monges ou abrir mão de todo conforto material. O ponto é, precisamos repensar o que realmente necessitamos para ser felizes. Será que precisamos mesmo da última versão do smartphone? Será que aquela bolsa de marca vai trazer alguma mudança significativa para a nossa vida? A simplicidade voluntária, como alguns chamam, não é sobre privação,
é sobre escolha consciente. É sobre entender que cada coisa que adquirimos traz consigo não apenas um custo financeiro, mas também um custo em termos de tempo, energia e paz mental. Quando começamos a reduzir nossas necessidades, algo mágico acontece. Descobrimos que já temos muito mais do que precisamos. Começamos a valorizar experiências em vez de posses, relacionamentos em vez de status, momentos em vez de coisas. E tem mais. Quanto menos necessidades temos, mais resilientes nos tornamos. Imagine só, se você precisa de pouco para ser feliz, as oscilações da vida te afetam muito menos. Uma crise financeira, por exemplo, não será tão devastadora se seus padrões de consumo são modestos e conscientes. Outro aspecto interessante é que quando reduzimos nossas necessidades materiais, abrimos espaço para desenvolver riquezas muito mais significativas. Conhecimento, habilidades, conexões humanas genuínas, saúde mental e física. Lembro de ter lido sobre várias pessoas bem-sucedidas que, mesmo tendo condições de viver no luxo, optam por uma vida mais simples. Warren Buffett, por exemplo, vive na mesma casa há mais de 60 anos. Mark Zuckerberg é conhecido por usar praticamente a mesma roupa todos os dias. Não é coincidência que pessoas que alcançaram tanto sucesso material entendam o valor da simplicidade. E sabe o que é mais interessante? Quando começamos a viver com menos necessidades, naturalmente nos tornamos mais generosos. Quando não estamos constantemente preocupados em acumular, temos mais disposição para compartilhar, para ajudar os outros, para contribuir com causas maiores que nós mesmos. Isso me faz pensar em como poderíamos transformar nossa sociedade se mais pessoas entendessem esse princípio. Imaginem um mundo onde o sucesso não é medido pelo tamanho da conta bancária ou pela quantidade de posses, mas pela capacidade de viver bem com pouco, de contribuir positivamente para a comunidade, de cultivar relacionamentos significativos. A boa notícia é que podemos começar essa mudança hoje mesmo. Podemos fazer um exercício simples, listar tudo o que temos e nos perguntar honestamente do que realmente precisamos. Você vai se surpreender ao perceber quantas coisas carregamos por hábito, por pressão social ou por impulso consumista. E não se trata apenas de bens materiais. Podemos aplicar esse princípio a outros aspectos da vida. Quantos compromissos realmente precisamos ter? Quantos aplicativos no celular são verdadeiramente necessários? Quantas assinaturas de streaming precisamos manter? À medida que simplificamos nossa vida, descobrimos um tipo diferente de abundância. Uma abundância que vem de dentro, que não depende de fatores externos, que ninguém pode nos tirar. É a abundância de quem sabe que precisa de pouco para ser feliz. Antes de encerrar, quero deixar um desafio para você. Durante esta semana, experimente viver com menos. Escolha uma área da sua vida menos pode ser suas roupas, sua alimentação, seu entretenimento e reduza conscientemente suas necessidades nesse aspecto. Observe como se sente, que mudanças percebe em sua paz de espírito, em sua satisfação geral com a vida. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que também poderia se beneficiar dessa mensagem. Deixe nos comentários sua experiência com a simplicidade voluntária e como você tem descoberto que a verdadeira riqueza está em ter poucas necessidades. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Juntos, podemos construir uma vida mais significativa e verdadeiramente rica. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar no quanto somos capazes de suportar? Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai mudar completamente sua perspectiva sobre força interior e superação. Imagine um homem comum, daqueles que você encontra todo dia na rua. Ele tinha uma vida tranquila, previsível, até que tudo mudou. Do nada, ele se viu cercado por desafios que pareciam maiores que suas forças. O tipo de pessoa que sempre dizia isso: é demais para mim, não consigo lidar com tanta pressão. Mas sabe qual é a parte mais interessante? Esse mesmo homem que achava que não aguentava nada, estava prestes a descobrir algo extraordinário sobre si mesmo. Como dizia o imperador Marco Aurélio, nada acontece a alguém que não seja, por natureza, capaz de suportar. Parece contraditório, não é? Como alguém que se considera frágil
pode ter nascido para enfrentar grandes desafios, é aí que nossa história fica fascinante. A cada novo obstáculo que surgia, esse homem descobria camadas de força que nem imaginava possuir. Era como se as dificuldades fossem chaves, destrancando portas dentro dele que sempre estiveram ali, apenas esperando o momento certo para serem abertas. Você já se sentiu assim? Como se estivesse carregando um peso maior do que consegue suportar? Pois é exatamente nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira essência. Mas vamos ser honestos. Não é fácil. Nossa mente pode ser nossa maior aliada ou nossa pior inimiga. Quantas vezes já desistimos antes mesmo de tentar, simplesmente porque aquela vozinha interior disse que não éramos capazes. O que essa história nos ensina é que nossa capacidade de resistência vai muito além do que imaginamos. É como um músculo que só se fortalece quando desafiado. Cada vez que pensamos não aguento mais, estamos, na verdade, diante de uma oportunidade de crescimento. E sabe o que é mais incrível? Essa força não vem de fora. Não é algo que precisamos buscar em outros lugares ou pessoas. Ela já está dentro de nós, esperando para ser descoberta. Pense nas vezes em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Lembra como se sentiu depois? Aquela sensação de "eu realmente fiz isso"? Pois é, todos temos esses momentos guardados em nossa memória. A verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar contra os desafios e começamos a vê-los como oportunidades de descobrir quem realmente somos. É como se cada obstáculo fosse um espelho, refletindo não nossas limitações, mas nosso potencial inexplorado. E você? Até onde está disposto a ir para descobrir sua verdadeira força? Que batalhas você tem evitado por achar que não é capaz de vencer? Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Muito mais. Às vezes, precisamos apenas de um empurrãozinho para perceber isso. E talvez, só talvez, esse vídeo seja esse empurrão que você estava precisando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Lembre-se, sua força interior está apenas esperando o momento certo para brilhar. E esse momento pode ser agora. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem em paz e nunca se esqueçam do seu verdadeiro potencial. Olá pessoal, hoje quero conversar com vocês sobre algo que tem me feito refletir muito ultimamente. Sabe aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais? Pois é, não é por acaso? Imagine só, quando foi a última vez que você realmente parou para pensar sobre suas metas, aquelas que você estabeleceu com tanta convicção? O tempo passa e muitas vezes nos pegamos vivendo no automático, deixando a vida simplesmente acontecer. Sêneca, um dos maiores filósofos da história, já alertava sobre isso há mais de 2000 anos. E o mais impressionante é como suas palavras continuam tão atuais. Ele nos faz questionar: quanto tempo realmente dedicamos a nós mesmos? Quando foi a última vez que seu sorriso foi genuinamente seu e não apenas uma máscara social? Vivemos em uma era de distrações infinitas. Nossos celulares pipocam de notificações, as redes sociais nos sugam horas preciosas e antes que percebamos, outro dia se foi. Mas o que realmente conquistamos nesse tempo? Pense comigo. Quantas vezes você já se pegou perdido em preocupações que nunca se concretizaram, ou em tristezas que só serviram para roubar sua energia?
e aquelas horas gastas em reuniões que poderiam ter sido resolvidas em um e-mail. Mas calma, não estou aqui para te deixar ansioso. Pelo contrário, este é um convite à consciência, é sobre despertar para o presente e começar a fazer escolhas mais intencionais com o nosso tempo precioso. Sabe aquela sensação de que o dia passou e você não fez nada de significativo? Pois é, isso acontece quando vivemos no piloto automático. Quando deixamos que outros definam nossas prioridades, quando nos perdemos em distrações vazias, a boa notícia é que podemos mudar isso. Hoje mesmo, agora, não precisamos esperar o ano novo ou a próxima segunda-feira. Podemos começar prestando mais atenção às pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Que tal começar se perguntando: o que eu realmente quero fazer com o meu tempo? Não o que os outros esperam de você, não o que as redes sociais dizem que você deveria fazer, mas o que verdadeiramente importa para você. Talvez seja passar mais tempo com a família, desenvolver um projeto pessoal, aprender algo novo, cuidar mais da sua saúde. O importante é que seja algo que realmente ressoe com seus valores e objetivos. E não estou sugerindo que você precise virar um monge e abandonar todas as diversões da vida moderna. É sobre encontrar equilíbrio. É sobre fazer escolhas conscientes em vez de deixar a vida te levar. Pense em quanto tempo você dedica scrollando infinitamente nas redes sociais. Agora, imagine usar parte desse tempo para ler aquele livro que está na sua cabeceira há meses, ou para ter aquela conversa significativa com alguém que você ama. A verdade é que o tempo é o único recurso que não podemos recuperar ou comprar mais. Cada minuto que passa é um minuto que não volta. Mas isso não precisa ser assustador. Pode ser libertador. Quando entendemos o valor do nosso tempo, começamos a fazer escolhas melhores. Comece pequeno. Hoje, tente dedicar 15 minutos para algo que realmente importa para você. Pode ser meditar, escrever, exercitar-se ou simplesmente sentar em silêncio e respirar. O importante é começar. Observe seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. Quando você se pegar perdido em preocupações inúteis ou distrações vazias, gentilmente traga sua atenção de volta para o presente, para o que realmente importa. Lembre-se, não se trata de produtividade máxima ou de otimização obsessiva do tempo. É sobre viver mais conscientemente, mais presente, mais conectado com o que verdadeiramente importa para você. E antes que eu me esqueça, agradeço muito por você ter dedicado um pouco do seu precioso tempo para assistir este vídeo. Se essas reflexões fizeram sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Juntos, podemos criar uma vida mais consciente e significativa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, use seu tempo com sabedoria.